Oi, gente. Hoje, terça-feira à noite, 1º de setembro, finalmente, de 2015. Eu lembrei de uma brincadeira que fizeram nas redes. Era assim, como se fosse um filme de terror. Não, eu não quero acordar amanhã e descobrir que eu ainda estou em 32 de agosto. O pessoal... Gente, a criatividade do brasileiro é algo que me impressiona, né? Nossa, se isso desse dinheiro, estávamos todos ricos. Ia ser muito bom. Eu fico assim, realmente extasiada de acordar e descobrir que está em 32 de agosto. É muito. Bom, eu tô rindo assim aqui agora e tal, mas eu, na verdade, hoje passei por uns 2 baques, né? Emocionalmente falando. Fiquei muito triste. Primeiro, tive uma reunião pela manhã, então é aquela que eu já falei, crise que eu tenho vivido em relação à militância, né? E tratei disso na terapia, né? Tive terapia hoje e aí levei então essa angústia para terapia, né? Que se resume assim: desde muito cedo eu me envolvi em algum tipo de movimento. Na 6ª série eu já era representante de sala. Aí daqui a pouco eu já era do Grêmio, né? Naquela época, Grêmio da escola. Aí na 7ª série eu já estava aqui em Brasília e tal. Ingressei no Grêmio, já participei de eleição, ajudar na eleição para a direção da escola. Lembro que a gente fez campanha para uma determinada professora que acabou ganhando. Gente, um acidente ali horrível. 3 ambulâncias do Corpo de Bombeiros paradas. É o que eu tô falando, né? Acho que se eu fizesse um programa daqueles que espreme e sai sangue, sabe? Só sobre o trânsito de Brasília eu tinha pauta todo dia. Bom, voltando para o nosso assunto. E aí então assim, Grêmio, aí depois na graduação, centro acadêmico, movimento estudantil, aí quase concorri na eleição para o Diretório Central dos Estudantes, mas na última hora não aguentei, assim, eu não dei conta, e aí eu recuei, eu me retirei, né? Feminismo, né? Me vejo como feminista desde pré-adolescente e também essa militância do movimento cultural, né? Como representante de um segmento e por aí vai. Então sempre foi algo presente na minha vida, sempre. Meu terapeuta, como ele é holístico, já expliquei, né? Ele é psicólogo, mas ele também tem toda uma formação holística, Ayurveda, yoga e tal. E aí ele fala que temos alguns, talvez isso possa estar no meu Dharma, né? Porque todos nós viemos a este planeta com talentos, né? E desafios. Então, para ele não há nenhuma dúvida assim, de que essa capacidade de articulação, né? De argumentação, a oratória e tal, não sei o quê, e uma certa liderança e até o prazer, né, de atuar nesses meios são talentos meus, são talentos, né? A dificuldade está em que eu atuo um pouco, eu fico e tal, e aí em determinada altura eu me saboto, ou eu me retiro de cena, ou eu, sabe assim, ou eu não consigo dar o passo seguinte, que é assumir uma responsabilidade maior, essas coisas, né? Tá. Mas quando a gente estava examinando isso, vai, então tem a ver com, primeiro, um nó que eu não consigo desatar muito bem, que envolve ter escrúpulos, né? Manter escrúpulos, logo não querer se beneficiar disso e tal, e
e eu não quero, e talvez seja por isso que eu recue muitas vezes, não dê o passo seguinte. Ter escrúpulos, mas ao mesmo tempo autossabotagem e medo. Aí estávamos vendo isso, né? E aí nos levou a uma outra questão que é maior, que eu posso explicar mais ou menos assim. Isso dialoga diretamente com uma inquietação que tenho há tempos, e que é de não ter encontrado o meu lugar. Então, assim, a área em que eu trabalho, ela como que caiu no meu colo, assim. Não foi uma coisa que eu pensei, eu escolhi. Claro, não estou reclamando, é um privilégio, né? Um dia eu tô fazendo uma coisa, alguém vira pra mim e fala assim: nossa, você deveria trabalhar com tal coisa, porque com essa voz, não sei o que, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e pensei assim, meu raciocínio foi: acho que eu vou trabalhar com isso mesmo, porque eu vou fazer faculdade. E é uma área que eu não vou ter que levar papel para casa, coisa e tal, não vou ter que... Eu vou lá, faço meu trabalho, depois vou embora e eu posso me dedicar aos estudos, né? E ao mesmo tempo posso trabalhar nisso para me sustentar enquanto eu faço faculdade. Gente, foi esse meu raciocínio. E serviu, enquanto eu estava na graduação, serviu maravilhosamente bem. O problema foi que eu fui ficando, e acho que estou nessa área até hoje por acomodação. Uma outra coisa foi que eu nunca fui ambiciosa mesmo, mas teve um momento em que aí eu tive uma ambição mais clara, que era me tornar professora concursada universitária. E aí eu fiz todo um investimento para isso, né? Já estava no mestrado, já estava dando aula numa instituição particular, e aí para poder ser professora substituta na pública daqui de Brasília, eu abandonei esse veículo, né? Esse meio no qual eu trabalho. Eu fiz uma opção, eu saí para poder, né, me dedicar unicamente à docência. E o que aconteceu? Primeiro que a amiga que eu tinha na época me atraiçoou, né, me abandonou e tal, não me apoiou, não me ajudou, como eu imaginava que faria, e eu estava num lugar, num ambiente que é extremamente louco, no qual eu já tinha alguns arqui-inimigos, e aí eu fui devorada pelos lobos, estraçalhada pelos lobos, né? Então aquilo foi uma frustração para mim muito grande, né? E aí eu voltei pro outro ambiente. Então, talvez haja aí uma repetição, ter ficado o trauma de, mas quando eu desejo uma coisa que está mais ou menos no alto, aí ocorre, né, dá tudo errado e tal. Então, talvez por isso também eu tenha recuado em situações em que eu podia ter dado um salto qualitativo. E depois dessa frustração, eu não quis mais nada. Eu simplesmente fiquei onde eu estava. Sabe assim, o passar dos dias? Exatamente isso. Assim, você vai ali meio indiferente a tudo e tal. Não teve uma outra coisa que me mobilizasse, que eu falasse: nossa, eu quero viver disso, eu quero fazer isso o resto da minha vida. Não teve mais. Então, a questão é essa, assim, de se descobrir, né? Qual é o meu lugar? O que eu quero, afinal, né? E esse episódio, esse detalhe dessa amiga que me atraiçoou, eu também levou a outra questão, que foi: nossa, mas eu, durante muitos anos, me liguei a pessoas que precisavam de mim, aí eu tava lá, mas quando eu precisava delas, não podia contar com elas, né? Ou até contava, mas era como no caso de uma grande amiga que eu tive e tal, e que eu rompi, mas eram muito loucas, pessoas muito problemáticas, muito mesmo, e que chega uma hora que fica insustentável.
E aí eu tive que me afastar, né? Então eu falei para ele, faz parte dessa minha neurose, porque ele fala na psicanálise, né? Isso seria chamado assim, há um comportamento neurótico obsessivo, né? Essa autodestruição. Faz parte dessa minha neurose de opção, de ter optado pelo fracasso, né? Nesses vários episódios, nesses vários momentos, escolher pessoas não confiáveis, óbvio, né? Quer dizer, essas pessoas não vão te ajudar a ter sucesso. Elas vão estar ao seu lado enquanto tá todo mundo fracassado, elas e você. Aí, isso aí já sou eu falando, tá, gente, né? Mas no momento em que você dá um passo assim para conquistar o que você deseja, essas pessoas não aguentam, né? Não aguentam, Então, pessoas não confiáveis, né? Eu não tô falando que todo mundo é assim, às vezes você é assim num determinado momento da sua vida, depois você amadurece e se torna confiável, enfim, qualquer coisa pode acontecer. Mas eu escolhia pessoas, né, assim, nas quais eu não podia confiar. Inconscientemente, claro. Mas, hoje, depois, né, de várias experiências, desses aprendizados, eu meio que pressinto também, né? Já não estou tão cega assim, apesar de estar muito mais só, né? Eu tenho hoje menos amigos e amigas do que há uma década, mas qualitativamente, né? São, sei lá, 1, 2, pelo menos tem 2 que eu sei que eu posso contar, aconteça o que acontecer, eu posso contar com eles. E tem mais 2 amigas que também são muito queridas, muito próximas, não sei como é que é isso assim, de contar em qualquer situação, mas que já me ajudaram muito e que eu procuro retribuir, até não retribuir aí da altura, assim, porque elas não precisaram nunca de nada que eu pudesse, ou, né, não me demandaram para alguma coisa que elas precisassem e tal, mas são muito queridas, minhas confidentes e tal. A gente conversa muito, gosto muitíssimo delas. Então, assim, né, você vai contabilizar. Aí tem mais uma também, muito focada, muito centrada, muito, né, diferente de mim, assim, tal, mas que também gosto muito, muito confiável, né, uma pessoa muito ancorada, sabe? O que eu preciso ser um dia, assim, ela já é, assim, super ancorada, madura e tal. Então, 5 pessoas, super. Aí tem uma amiga, tem uma sexta, que essa já é mais doidinha, assim, é mais velha do que eu, mas, assim, mais sabe ser cuidada do que cuidar, né? Mas ao mesmo tempo é uma pessoa querida e tal. Ok, 6 pessoas, assim, principais, né, nessa história. Antes tinha um monte, aquela coisa toda. Fora essas amigas inseparáveis que grudavam, né? E curioso, essas pessoas não confiáveis, elas que grudavam em mim, né? Nunca era eu que aí eu ia e colava, né? Não, eram sempre pessoas que ficavam ali investindo, colavam em mim e eu deixava, né? Aí agora, recentemente, isso começou a acontecer com 1, 2 pessoas e eu não sei, senti, sabe, minha intuição, falei, não quero, não sinto, assim, uma reciprocidade. Essas pessoas não vão mais querer me usar do que conseguir trocar, né? Bom, encerrando esse detalhe, né, das pessoas, de saber ou não escolher as pessoas que vão ser nossas irmãs, né, nossas parceiras nessa travessia aí, que se não definitivamente, mas vão ser por um tempo, né, serão companheiras aí dessa viagem. Então era todo um conjunto, né? E eu fiquei muito assustada porque é uma questão sobre a qual eu nunca parei para pensar seriamente. Eu fugia dela, e eu tinha
mecanismos bem eficientes para fugir, né? Sempre uma relação trash, sempre um cara complicado, sempre alguma coisa que me consumia, né? Sempre não sei o quê. E aí eu não tinha como parar para pensar assim, qual é o meu lugar? O que eu quero de verdade nessa vida? Onde eu quero estar, né? Fazendo o quê? No que eu acredito? No que eu acredito? O que me mobiliza a ponto de eu pensar, eu poder viver para aquilo, né? E que seja trabalhando para aquilo, mas também porque acredito firmemente, então totalmente envolvida com aquilo. Nunca havia parado para pensar. E em 2015, esta é a questão que está na mesa, sabe? Assim, que pulsa, que fica. É claro que há momentos em que eu evado, né? Consigo evadir. Então, aí eu tô lá na aula lendo Heidegger, entendeu? É uma fuga super eficiente. Ou então tô lá na outra reunião, porque politicamente sei lá o que, entendeu? Mas que foi, né, o ponto inicial dessa discussão de hoje na terapia, né? Que tô lá me desgastando, me irritando, me cansando, ao invés de ir para minha casa, ao invés de dormir, ao invés de estar fazendo qualquer outra coisa, eu estou gastando meu dinheiro, meu tempo, a minha energia, a minha inteligência, os meus recursos para estar nesse lugar ali, tal. Para quê? Né? Para quê? Então, foi eu pretendo dar algum outro passo adiante, ou ou eu abro mão disso logo, de uma vez por todas. Porque aparentemente parece simples, mas não é. Uma pergunta que meu terapeuta me fez assim: Sheila, qual é a alternativa para você não dar um passo mais sério, né, para dentro dessa área? Eu falei, me afastar totalmente. Ele falou, qual é a dificuldade de você se afastar? Eu acho que só se afasta quem está alienado, quer dizer, porque como que você vai ignorar todas as questões, sejam de gênero, seja a questão animal, que é a outra que me mobiliza, seja cultural, assim, o uso dos recursos, democratização, acesso, transparência, blá blá, formação, né? Quer dizer, a cultura da minha região e por aí vai, tá? Como me afastar totalmente? Só se eu ficasse ali, me alienasse completamente, assim, de uma hora para outra, e eu não consigo vislumbrar como fazer isso. Aí ele chegou à conclusão, né? Falou assim, não, eu acho que você não quer se afastar. Então, se você não quer se afastar, você precisa avaliar por que você, né? Como continuar fazendo sentido. E foi o que me levou, né, ao desdobramento. Eu falei, não, eu acho que isso tem a ver com uma coisa maior, que é eu nunca ter parado para pensar qual é o meu lugar, né? O que eu quero. E aí, mesmo o meu terapeuta falando, olha, o lugar da gente é onde estão os nossos talentos, né? Quando você pode experimentar, né, várias possibilidades, mas a infinita, assim, a possibilidade de dar certo é onde você expressa seus talentos. Então, gente, eu já estou assim, né? Já saí de lá super inquieta, angustiada, esse sentimento de estar perdida, né? Ai, nossa, que é muito ruim, né? De estar desterritorializada, né? De ter saído da zona de conforto e por aí vai, né? E aí, mais tarde, vi nas redes, meu pai compartilhou. Minha filha, desde que ela sofreu o acidente, perdeu a perna, a imprensa da cidade onde eles moram, que é Campo Grande, Mato Grosso do Sul, parece que a ama, né? A ama. Ela já apareceu em vários canais de TV, ela já apareceu em jornal, já apareceu em revista, já apareceu, o que eu acho muito bom, sabe? Porque ela amadureceu muito com essas experiências duras
E ela pelo menos tem algo assim muito construtivo, positivo a falar, né? Tendo a idade que tem. E aí meu pai compartilhou mais uma matéria que saiu com ela, que é como que uma coluna com depoimento e tal, contando que há 3 semanas de embarcar para um mundial e um pan-americano, uma coisa assim, para competir, né, na paracanoagem, ela descobriu que estava grávida. E nas palavras dela, né, aquele tipo de coisa que te faz parar e pensar em tudo na sua vida. E eu pensei mesmo. E decidi ter, né, esse filho, que é uma menina, Valentina. Achei que era um presente que a vida estava me dando, eu não ia abrir mão disso e tal. E aí ela descreve um pouco da dificuldade, né, como a gravidez com uma perna só, depois como cuidar do bebê com uma perna só, mas que ela contou com o apoio da família o tempo todo e tal, que tudo para ela é uma vitória, né, não sei o quê. E eu fiquei muito emocionada, orgulhosa da força dela, né, dessa constituição dela, né. Minha filha é muito mais forte do que eu. E ao mesmo tempo tristíssima, porque eu vivo um luto, né? Com essa briga, essa desunião que sempre imperou na minha família. Quando ela ficou grávida, houve um mal entendido, eu entendi mal, né? Uma mensagem dada pela minha mãe. Achei que ela queria fazer uma coisa, liguei para ela para ajudá-la. Ela queria outra, né? Aí ficou brava comigo, achando que eu que queria aquela. Aí eu até opinei, falei, eu sinceramente acho que você deveria se curar antes, né? Não só fisicamente, emocionalmente. Você passou por muitos traumas, né? Minha filha perdeu o pai assassinado à luz do dia, 14 tiros na avenida principal da cidade onde ele morava. Isso é muito traumático para qualquer pessoa, né? E aí, exatamente um ano depois, ela sofreu o acidente no qual ela perdeu a perna, quase perdeu a vida, mas perdeu a perna. E alguns meses depois, tentou o suicídio, mais de uma vez. Aí, alguns meses depois, ela descobriu a paracanoagem. Começou a treinar, e aí essa parte já começa a contar baseada no depoimento dela, porque eu reencontrei quando ela sofreu um acidente, fiquei uma semana com ela no hospital, e depois eu comecei a ir, mas logo depois não pude mais e não tinha condições financeiras de bancar, de ficar indo, né, direto para lá. E ela foi para São Paulo e tal, eu não havia, mas nós não estávamos mais tendo contato, porque ela ficou brava, porque ela postou, né, algum tempo depois, finalmente voltei a sair com os amigos. E tinha o que na foto? Bebida. E eu fiquei louca daqui, né? Aí no bate-papo nas redes, eu com ela, no reservado, falei assim, você voltou a beber? Você voltou para aquela vida, Angel, agora era a oportunidade de você mudar tudo completamente. Que vida? Ué, a vida desregrada de trocar o dia pela noite, como você estava, bebendo, não sei o que te colocou onde você está agora. Parou de falar comigo. Aí para de falar comigo. Aí não pensem que eu sou intolerante, inflexível e também paro, não. Aí eu ligava pra lá direto, deixa eu falar com a Andy. Aí eu só ouvi os gritos, não quero falar com ninguém. Aí eu pensava, Sheila, eu com o gênio que eu tenho, né? Minha filha tem um gênio pior. Então assim, nem adianta me chatear, assim, né? Aprende a aceitar e muito rápido, assim, eu relaxei. Falei, tá, é isso mesmo. Ok, daqui a pouco passa. Eu até ria, né? Tinha vezes que eu até ria. Eu falava, gente, nossa, que bichinha difícil, né? Aí tá, vai naquela, não sei o quê. Só que quando houve esse mal entendido aí já em relação à gravidez, aí a coisa ficou séria.
Aí eu fiquei muito brava, fiquei muito emputecida. E chegou um momento, assim, eu fiquei uns 2 dias passando mal por causa das confusões, das coisas. Até minha sobrinha deu um piti, sabe, por redes. Uma pessoa que nunca conviveu comigo, ou seja, foi envenenada também para aquela família. E aí escrevi para o meu pai. Quando finalmente me acalmei, escrevi para o meu pai. Falei assim, olha, eu nunca mais quero nenhum tipo de contato com as mulheres dessa família. Chega de tanto. A vida inteira foi esse inferno, a vida inteira eu aguentei. Agora chegou no meu limite. Não quero mais saber. E você também, se quiser continuar tendo contato comigo, ok, muito bom, seja bem-vindo. Se não, sinta-se à vontade, entendeu? Pra já também se desligar. Aí nem respondeu, ficou lá na dele e tal, não sei o que, e continua, né, até hoje, publica as coisas e tal, comenta, apesar da gente discordar em muita coisa. Por exemplo, meu pai é de direita, né, eu sou de esquerda, mas, enfim, eu o amo, mas não consigo amar a outra parte, e que é uma parte que desagregou essa família a vida inteira. Então hoje, a leitura que eu faço é que o que aconteceu comigo é o que chamam de alienação parental. Alienação parental. A diferença é que geralmente isso acontece quando um casal se separa e aí uma das partes fica colocando os filhos contra a outra parte, né? Na minha família aconteceu assim. Para não se separarem, uma parte ficava colocando a família contra o outro, ficava falando mal do outro o dia inteiro, mal da mãe do outro o dia inteiro, ok, e tal. E como eu sempre me identifiquei com meu pai e sempre gostei muito da minha avó, virei xodó da minha avó quando eu nasci e gostava. E eu sempre entendi isso, eu não tinha nada a ver com a disputa delas. Eu não tinha absolutamente nada a ver com a briga delas. Elas eram adultas, elas que se resolvessem, entendeu? Mas, nossa, achava que como eu não tomei partido dela, então também colocou minhas irmãs contra mim. E depois, né, ficou com a minha filha e era uma situação que eu realmente, aí sim, já bastante desestruturada emocionalmente, ou seja, gente, desse início aí que eu tô descrevendo muito en passant, porque eu não estou nem falando da violência física, já havia mencionado uma vez, minha irmã do meio ficou medrosa, fraca, grudou nessa outra parte, é a preferida, é a protegida e tal. Ao mesmo tempo é muito fofoqueira, muito venenosa, igual, né? Igual. Fica policiando a vida dos outros. Eu, com as minhas características, me tornei briguenta, destrutiva, autodestrutiva, né? Bebi, me droguei, aconteci, saí de casa, virei assim a ovelha negra mesmo. Então, assim, muito fragilizada, né? E aí não fiquei com a minha filha no período. Vim para Brasília e tal, não consegui trazê-la. Na segunda vez que eu a trouxe e tive que levá-la de volta, porque ela adoeceu, porque eu não conseguia mesmo, né? Ela tinha que acordar cedinho comigo, ir para a UNB, ir para onde eu trabalhava de madrugada, ela comigo, né? Não conseguia ter um momento para brincar num parquinho, para ficar com outras crianças, sendo que lá ela tinha empregada, cachorro, papagaio, as tias, os avós aposentados, né, para cuidar dela, quer dizer, o avô aposentado, aquela coisa, outra, né, ia ter escola, como teve, escola particular, inglês, tudo que eu não podia dar. Então, assim, eu era problemática, rebelde, ovelha negra da família, mas não era louca, né, não era doida de sacrificar a minha filha. Então, na segunda vez que eu tive que devolvê-la, aí eu devolvi de vez. E aí eu já tinha sofrido o pão que o diabo amassou, já estava muito ferida, já estava muito tudo. Aí eu anestesiei de vez. Anestesiei.
Isso teve um custo, tá, gente? Isso teve um preço bem alto que eu paguei durante muitos anos. Senti muita culpa durante muito tempo, até entender que uma coisa era assim, tive muitas amigas que engravidaram e não se casaram com os pais das crianças e tal. Em nenhum dos casos as famílias pegavam os bebês né, e separavam esses bebês das mães. Em nenhuma família, nenhuma, né? Então, aí eu comecei, mas isso, né, muitos anos depois, eu consegui começar a fazer essas outras leituras. Porque antes era só assim, ela ficou lá como uma bola de ferro para manter o meu pé preso àquela pessoa que eu detesto. E que me detesta e que a vida inteira infernizou a minha vida. Né? Então, assim, se eu não tivesse sido mãe, eu teria sumido no mundo e aquela pessoa nunca mais saberia qualquer notícia minha, porque o que ela cultivou foi isso, foi desamor, foi distância, foi saturação, né? Assim, né? Chega, gente, chega. E todo mundo uma hora cansa, né? Uma hora cansa. Aí, mas eu engravidei, então houve essa situação que prorrogou, né, o vínculo. Então eu fiquei presa ainda, de alguma maneira, né? Aí tendo que ouvir cobrança, tendo que ouvir, quando é que você vai casar? Gente, minha nossa. Então assim, não havia uma outra possibilidade, né, de eu estruturar minha vida para trazer minha filha. Era só essa, né? E tantas outras coisas. Então é sempre uma capacidade imensa que algumas mulheres têm de fazer os outros se sentirem mal, sabe assim, se sentirem mal. Que eu leio, hoje eu leio assim, mulheres, pessoas, né, profundamente infelizes que tornam todos os demais infelizes também. Porque respinga, né? Aquela infelicidade respinga em volta. Né? Então elas não conseguem agregar, não conseguem ser felizes, não conseguem construir um ambiente feliz, unido, né? Com as pessoas, de amor, né? De amparo, de proteção, que todo mundo cuide um dos outros. Não. Faz o contrário. Né? Ah, grata. Que eu apoio o celular justamente onde eu guardo o cartão. Aí às vezes eu demoro para pegar o cartão porque não quero derrubar o celular. Concluindo, gente, então assim, nesse contexto, minha filha ficou lá. Eu não priorizei ficar indo para lá, porque hoje eu entendo, porque me fazia muito mal. Não era porque, realmente, tava dura, não tinha dinheiro, fiquei vários anos sem tirar férias, e isso é verdade mesmo, ficava sem tirar férias, trabalhando, ou então podia tirar férias no trabalho, mas estava na UNB, podia tirar férias na UNB, mas estava com outros 2 trabalhos, sabe essa coisa assim? Aliás, eram férias, né, da universidade, mas eu tinha outros 2 trabalhos, então sempre essa vida muito atribulada, muito sobrecarregada, e sem folga e sem planejamento, que eu também não sou uma pessoa muito competente em ficar planejando as coisas. E aí, não ia para lá, porque sempre isso, no começo, uma cortesia muito forçada, mas pessoas que não se gostam, né? E aí, em alguma hora, alguém fazia uma provocação, alguém falava uma coisa, alguém ficava cutucando, até eu brigar, até eu responder. Aí pronto, aí era a faísca que elas precisavam para botar fogo na casa, né? E a culpa sempre era minha. Então eu saturei dessas coisas. Teve um desses anos que eu me toquei e falei, gente, a pessoa mentiu a vida inteira. Aqui é o ambiente dela, esse mundo aqui é dela. Eu não habito isso aqui, eu não vou ficar aqui. Ela já construiu essa outra realidade e tal, e eu não vou desfazer. Então assim,
Que bom. Foi até uma libertação quando eu entendi isso, né? Eu falei, deixa. Antes eu tinha ilusão, assim, tipo, não, um dia saberão a verdade, um dia vão saber que não foi bem assim, que essa história foi muito mal, que essa história não contada não aconteceu desse jeito, e blá blá blá. Aí até que nessas férias aí que eu tô falando, de repente me deu um clique, falei, nossa, precisa, né, sempre de uma algoz da vida dela. É, a, a minha avó morreu, gente. A pessoa ainda tá lá odiando até hoje e não, sabe, assim, e fala mal desse marido que atraiu a vida toda, mas ao mesmo tempo não separa, não foi trabalhar, arranjar um emprego para cuidar da própria vida e tal, tal. E aí fica, né, várias pessoas, assim, vizinhas, amigos, brigaram com ela por causa das fofocas que ela fazia. Ou seja, uma loucura, né? Uma loucura com a qual eu nunca compactuei e como eu ainda criticava, ainda denunciava, aí a coisa voltava para mim, né? A bomba. Então, nesse dia eu percebi e falei, nossa, é isso, assim, esse não é o meu mundo. Eu não tenho que me preocupar mais. Não tenho que me preocupar, não é meu mundo. E aí eu parei de ir mesmo, assim. Aí eu deixei de ir consciente ou inconscientemente, mas tinha sempre aquele desejo e fazia o convite tal para minha filha vir para cá, né? Não, vem para cá você, agora você é adulta, vem para cá, vem aproveitar e tal. Só que minha filha já estava irremediavelmente contaminada, contaminada, né? Então, assim, hoje, quando eu vi a matéria, compartilhei, admiro, acho linda e tal, mas o meu luto, o luto da pessoa em vida, né? É porque eu tenho a sensação de que eu nunca vou conseguir recuperar minha filha. Nunca, assim. E o que é uma ironia, porque esse ódio, né, da minha progenitora em relação à minha avó paterna era porque, segundo o relato dela, né, minha avó era contra o casamento, porque eles se relacionavam há pouquíssimo tempo e ela engravidou. E aí, e aí iam se casar. E minha avó se posicionou contra, né? E depois, mesmo eles tendo se casado, a minha avó teria tentado me tirar deles, né? Assim, me tomar, ainda bebê e tal, para ver se meu pai se separava. Então a bronca foi essa, assim, porque aí quis te tomar de mim, quis tomar você de mim, quis tomar você, quis tomar, que ironia, tomaram a minha filha de mim, né? Aí, é claro, podem até ficar magoados, chateados, falar, poxa, que ingrata que a Sheila é, porque a gente criou para ela. Mas eu nunca pedi isso, eu nunca quis isso. Eu queria trazê-la para cá, né? Até porque penso muito diferente, né? Eu sou, nesse sentido, muito mais vanguardista do que eles, né? Como eu já disse, sou de esquerda, sou bissexual, né? Sou feminista, sou anticapitalista, sou um monte de coisas, né? Sou apaixonada pela academia, sou artista, né? E eles não compreendem até lá, aceitam, mas são bem diferentes, né? Então, assim, meu maior medo era, por exemplo, que incutissem na cabeça dela que ela tinha que casar também, né? Que nem fizeram comigo e minhas irmãs. E aí, então, assim, me perguntam, né? Agora, minha neta nasceu em fevereiro, eu não fui lá durante a gravidez, não ajudei. Então, nesse sentido, acho que é imperdoável mesmo. E não conheci minha neta ainda. Não conheci. Minha neta nasceu em fevereiro, nós estamos em setembro. Não sei se vou conhecer. Não sei quando eu vou conhecer. Porque ao mesmo tempo, me perguntam assim: você tem que ir lá. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá, sim. Mas para quê? Para enfrentar toda a fúria e a ira, entendeu? Dessa filha que foi alienada parentalmente, da qual eu fui alienada parentalmente. Entende? Ir para a mesma cidade que está lá, toda aquela família que eu não quero ver, que já infernizaram a minha vida a vida toda e tal, a briga, não sei o que, isso, aquilo, acusa, enche o saco, perturba, não aceita, não respeita, não isso, não aquilo, provoca, 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 entendeu? Eu fico vendo assim, a nossa família eu sou a única que faço terapia, né?
Mas é impressionante. Aí eu posso chegar lá zen como for, ficam lá cavando. Então, assim, é uma neurose que é da família e que não se preocupam em resolver, em cuidar. É claro, né? Cômodo, é cômodo. Na psicanálise tem um termo, né? E não é à toa, a antipsiquiatria também trabalha com isso. Que assim, as famílias geralmente são desestruturadas, mas às vezes elegem um que vira o bode expiatório, sabe assim? Vira o saco de pancada, vira, né? Vão descarregar, vão projetar tudo nesse um. Na psicanálise, eles chamam, é o paciente identificado. Identificado. É esse bodes, esse saco de pancadas da família inteira, entendeu? Tipo assim, ninguém tem problemas, só o Joãozinho, só o Pedrinho, entendeu? E geralmente esse Pedrinho, essa Aninha, essa pessoa realmente desenvolve, porque aí, né, sendo alvo desse jeito, pode sim se tornar alcoólatra ou um adito ou, sei lá, desenvolver algum tipo de problema um pouco mais visível, né? Que também converge com essa visão que a família faz dele, com essa imagem que constrói, a família constrói dele, para esconder as suas próprias neuroses, né? Os seus problemas. E lá em casa sempre fui eu, ai, nossa, só que chega uma hora, gente, que você não quer mais ocupar esse papel, não quero. Sabe, assim, foi assim que eu me afastei, não quero. Eu vim morar bem longe, para não ficar no meio das brigas, das confusões, para não ter desculpa. Tipo assim, gente, eu tô aqui a milhares de quilômetros, como que a culpa pode ser minha? Mas ainda assim, cada vez que voltava lá, pronto, aí dava um jeito, arranjava um jeito, sabe assim? Então, eu vi que isso não ia mudar nunca, nunca. Aí paro de ir, só que pago um preço, que acabo tendo que me afastar da minha filha também, né? Aí tá, acontece esse tipo de coisa. E me preocupa muito porque também sei que quando essa pessoa que é o paciente identificado, por algum motivo, né, sai, desocupa esse lugar, a família arranja outro. Eu lembro de uma época uma vez que eu fui visitar lá e a minha irmã mais nova estava sendo o problema da família, a problemática da família, sabe assim? Ai, falavam dela porque ela não queria estudar, porque ela brigou na escola, porque ela bateu em não sei quem, porque aí ela levou uma surra, não sei como. Aí, na hora, eu falei, gente, coitada, vão crucificar a mais nova agora, né? E tá. E eu falo isso por quê? Porque realmente, às vezes, tem esses problemas externos que acontecem mesmo. Mas também tem o perfil raivoso. Raivoso, porque é só assim que eu consigo descrever, ressentido e cruel da minha progenitora, né? Então, eu acho que depois de um tempo, quando a minha irmã mais nova se casou, então cumpriu ali o roteiro, né, que queriam para ela, minha filha deve ter sido colocada nesse lugar. E aí não à toa, porque ela era a mais vulnerável mesmo, a mais vulnerável. A mãe longe, o pai hum, irresponsável, nojento, egoísta que tinha sumido no mundo. E ela insegura, tadinha, né? É, canceriana, com um temperamento assim. Ela era muito frágilzinha. Ai, ai, não vejo meios de não vejo meios de contornar essa situação. Não vejo como resolver. Não tenho nem energia, nem, nem ânimo, nem para pensar em como. Não sei. Acho que eu vou começar a pedir para as deusas um milagre. Será que acontecem milagres? Começar a pedir para o sobrenatural interferir. E porque eu não consigo mais, eu não tenho mais, eu não dou conta, não dou conta. Eu não dou conta de ir para aquela cidade. Eu não dou conta de estar na mesma cidade que aquelas pessoas. Ai, ai.
Bom, gente, desculpa, é uma história horrível, né? Mas, bom, o nome dos vídeos é Confessionais. Vamos, essas são. E essa história que eu contei hoje é uma daquelas inconfessáveis, mas como eu vivo só no mundo mesmo, não sei se eu morro, posso morrer amanhã, posso morrer sei lá quando. É isso, né? Não existe, a história não é sórdida como ela é contada pelo outro lado. É só assim. Às vezes a tragédia, eu acho que ela traduz, talvez por isso eu ame tanto a tragédia, né? Ela traduz esse aspecto assim que é terrível e belo. Às vezes há uma força, algo de admirável e tal, mas as escolhas são muito mal feitas, as escolhas são mal feitas, são equivocadas, o cálculo não é feito corretamente, a falha trágica leva ao aniquilamento. E eu tive que fazer escolhas e reagir desde muito cedo, muito cedo. Então não podia ser a melhor das reações. Eu reagi mal sempre, né? Me tornando agressiva, depois profundamente autodestrutiva, né? Suicida, de tentar mesmo, mais de uma vez, e viciada, e bêbada, e depois, quando não era bêbada, né? Já havia feito tratamento para parar e tal, mas ainda era viciada, já era coisa. Também as relações trashes, né? Relacionamentos trashes e tal. Uma inconstância, uma instabilidade, assim, na vida muito grande, né? Porque, na verdade, eu acho que eu queria cumprir a profecia materna, né? Eu quero que você morra. Ai, ai, é isso, gente. E é paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo, assim que eu comecei a trabalhar para poder fazer terapia. Ai, gente, então é isso. E um dia eu vou, já que a terapia me fez sobreviver, um dia eu vou construir minha casinha